Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Everton e eu sou professor da FAC, do curso de Administração e Ciências Contábeis. E hoje você vai ver um pouquinho sobre análise de índice de liquidez. Nos índices de liquidez, né, a nossa referência é a do José Carlos Marion, tá? Análise das demonstrações contábeis. E a recomendação é que vocês façam a leitura do material didático, pratiquem os exercícios e consultem essa bibliografia básica, ok? Então, a primeira etapa é índice de liquidez corrente ou comum, tá? Então, esse índice de liquidez, ele vai mostrar o quê? A capacidade de pagamento, tá? Então, nós temos essa fórmula aí do ativo circulante dividido pelo passivo circulante, né? E a gente vai identificar, né, o que seria essa capacidade de pagamento. Mas não necessariamente é a empresa ter condição de fluxo de caixa. Então, nós vamos ver isso nesses aspectos aqui que nós devemos analisar, tá ok? Então, quando eu vou fazer essa divisão do ativo circulante sobre passivo circulante, dentro do ativo, nós temos o quê? Estoques. E esses estoques, eles podem estar superavaliados ou então podem estar obsoletos. Os títulos a receber, que são as contas a receber, dos clientes a receber, elas podem estar assim, com provisões de não recebimento, não podem ser feitos, não podem ser vendas de qualidade, podem ser vendas que não têm a perspectiva correta de receber, né? Então a gente encontra esses primeiros pontos que nós devemos analisar, ok? Outro ponto é o seguinte, que vamos ver o que o autor traz para a gente aqui, que segundo é que o índice não revela a sincronização entre o recebimento e pagamento, ou seja, por meio dele não identificamos os recebimentos ocorrerão em tempo para pagar as dívidas vincendas. Então, o que significa isso? Olha, esta liquidez corrente, o que ela faz? Ela não vai me dar aquela capacidade de falar assim, olha o meu fluxo de caixa. Todas as minhas vendas, eu vou ter recebimento delas em 90 dias, mas as minhas compras eu tenho que pagar no próximo mês. Então, às vezes eu calculo o índice, aqui no caso ele colocou para nós de 2,5, né? Aparentemente pode ser muito boa, mas nós podemos estar, às vezes, enganados com isso quanto a esta necessidade que nós estamos abordando. Qual que é a necessidade? De fluxo de caixa, de os meus recebimentos serem maiores, ou seja, um prazo maior, e o meu pagamento ser um prazo menor, tá? Menor que a gente fala de 30 dias e os recebimentos dentro de 90 dias. Aí a gente começa a ter uma deficiência no fluxo de caixa, ok? Um outro aspecto aqui é o estoque está avaliado a custos históricos, tá? E não a preço de mercado. Então isso pode trazer distorções. Estas distorções que essa análise pode estar trazendo, pode ser por um lado pessimista, como pode ser por um lado bom também, que nós poderíamos estar enxergando conforme a disponibilidade da empresa, vamos dizer assim, conforme o estoque está avaliado de maneira correta. Imagina uma empresa de tecnologia. O que acontece com essa empresa de tecnologia? Ela começa a não vender os produtos, começa a encalhar no estoque. Esses produtos podem ficar obsoletos, tá? E quando eles ficam obsoletos, eu tenho um volume maior, mas a tecnologia, como ela é lançada frequentemente, ela é atualizada frequentemente, eu passo a perder valor de mercado. E aí, quando foi comprado por R$1.000, por exemplo, hoje para eu poder conseguir vender por 500, a metade. E na realidade ela vale 300. Então, assim, entra esses gargalos que nós temos que identificar, tá ok? Olha só, eu peguei o livro do Balanço Patrimonial, né, que o autor trouxe para nós. Ele trata que é um modelo antigo, então nós temos o circulante dentro do ativo, o realizável a longo prazo aqui, que antes dele viria o não circulante, né, os permanentes, do passivo o circulante, o exigível a longo prazo seria o não circulante, né, e o patrimônio líquido. Então nós temos aqui no circulante, como nós estamos falando da liquidez, olha, o circulante do ano X4, 580, e o circulante do passivo de 340, tá? Olha só, então vamos trabalhar com essa fórmula de liquidez corrente.
eu vou dividir o ativo circulante sobre o passivo circulante. No ano de X4, olha lá, os 580 dividido por 340 dá 1,7 para 1. Então o que significa isso? Olha a interpretação que o autor trouxe para a gente. Para cada R$1 de dívida, há 1,70 de dinheiro e valores que se transformarão em dinheiro. Então, ou seja, para cada R$1 de dívida tem 1,70. A outra interpretação em X5, quando chegou no ano de X5, era 650 dividido por 280. Desculpa, por 280. Então eu tenho um indicador de 2,32 para 1. Então o que significa? Para cada R$1 de obrigação a curto prazo, há 2,32 de cobertura daquela dívida. Então a gente pergunta, esse post aqui tem aqui, é bom 1,70 e 2,32? Olha, depende de uma série de fatores, tá? No ramo de atividade. Então, o certo seria nós compararmos esse indicador que nós encontramos aqui com o de outra empresa, para que nós possamos estar verificando a análise. Mas lembre que essa empresa tem que ser do mesmo ramo, do mesmo setor. Então, nós já vimos aqui os pontos abordados, os cálculos e a interpretação. Agora nós vamos entender um pouquinho do conceito desses indicadores, ok? Primeiro é o seguinte, como a gente acha um número de 2 ponto alguma coisa, de 3 ponto e de, às vezes, 1,50, enfim, os estoques, se eles estiverem elevados, eu vou ter dificuldade em converter esses estoques em reais. Então, às vezes, esse indicador que a gente está tratando aqui, ele não pode ser tão legal porque é uma empresa que vende um produto muito específico e que eu não consigo converter em reais. Então, essa capacidade de pagamento fica mais escassa. Mas, porém, olha o outro ramo aqui, o outro ponto, que é o ramo de atividade. Nesse ramo de atividade, aqui eu tenho, por exemplo, 0,86 para uma empresa de ônibus, pode ser ótimo, tá? Então, quando a gente fala que 0,86 para essa empresa de ônibus, que pode ser bom, olha, a empresa de ônibus, ela tem um ativo circulante enxuto, ou seja, ela não tem estoque, ela não vende mercadoria, ela presta serviços, né? Então o estoque dela é próximo de zero. Essa empresa, ela não tem recebimentos a prazo, ela só recebe à vista. Imagina uma empresa de lotação aí, ela vai sair para rodar na cidade, ela põe o diesel dentro do ônibus e começa a rodar e começa a entrar ali, ó. À medida que entra o cliente, vai entrando ali a receita. Então o recebimento dela é praticamente à vista. Então quando você fala que tem 0,86, pode ser um ótimo indicador, não pode ser ruim. Então esse ramo de atividade é uma comparação que nós temos que fazer, tá? Então, o autor recomenda a comparação somente com empresas do mesmo ramo de atividade, tá? Porque não é justo você comparar uma empresa de ônibus com um supermercado, porque o supermercado tem um estoque gigantesco, e aí ele tem muitos valores ali. É de fácil conversão em reais no supermercado? É. Se ele lançar uma promoção, ele consegue vender fácil, pelo menos grande parte da sua mercadoria, grande parte do seu estoque, né? Então, para um supermercado, esse índice pode ser até muito grande, tá? E outro ponto que o autor traz é que a introdução do índice padrão, que nós vamos ver posteriormente, tá? Esse índice padrão, ele trata, só para a gente tirar a curiosidade, ele trata mais sobre o quê? Sobre eu determinar alguns pesos, alguns pontos específicos para cada indicador, o quanto ele vale mais do que o outro. Então esse índice padrão, nós vamos ponderar esses indicadores, ok? Primeiro então o seguinte, nós aprendemos a calcular a liquidez corrente comum. Então agora nós vamos aprender o que os empresários podem estar fazendo na questão de manipulação desses índices, tá? Como assim manipular? É fazer com que ele suba ou que ele desça. Então nós temos que enxergar isso, nós não podemos não perceber isso, tá? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, a gente fala um pouquinho sobre teoria da agência, tá? O que é essa teoria da agência? Olha, é o agente como principal, é o dono da empresa como administrador. Então, o dono da empresa quer maior lucratividade e o administrador, ele também quer uma maior lucratividade. Então, só que quando ele manda o administrador a obter o máximo de lucro possível, o que o administrador pode fazer? Algumas coisas, por exemplo, evitar uma depreciação, ele pode contornar alguma coisa, vender o produto mais caro, ele aumenta a lucratividade, mas a empresa começa a perder mercado, porque hoje nós temos um mercado apertado. Então, esse conflito de interesse é chamado de teoria da firma, teoria da agência, tá? E tem um custo para se controlar isso. Mas é só um parênteses que eu abri aqui e voltando para o nosso índice de liquidez corrente. Olha,
O que acontece? O índice de liquidez calculado aqui, que ele pegou o total do circulante 50 mil e o total do passivo circulante 40 mil e fez a divisão, achou um índice de liquidez de 1,25. Então, o que ele coloca aqui para a empresa? Se a empresa pagar 15 mil de suas dívidas, vamos admitir fornecedores com os quais podemos obter descontos por antecipação de pagamento. Então, ele vai falar que vai pagar o fornecedor 15 mil. O ativo circulante passaria para 35 mil, ou seja, eu vou tirar alguma coisa do ativo circulante, tirar 15 mil, ele vai virar 35 mil. E o passivo circulante passaria para 25 mil, que vai ser o quê? Os 40 menos os 15. Então, o índice de liquidez será 1,40. Por quê? Era os 35 mil do ativo e depois dividido pelos 25 mil do passivo, tá? Quando eu faço a divisão, eu acho 1,40. Então, olha, só de eu poder pagar o fornecedor, pegar um dinheiro, algum valor que está aplicado e pagar um fornecedor, eu consigo o quê? Aumentar o meu indicador. Mas essa manipulação é para os índices que possuem maior do que uma unidade, tá? Que unidade é essa? Aqui nessa fórmula que nós estamos vendo aqui, o índice de liquidez corrente é de 1,25. Então, 1, alguma coisa para mais é que eu consigo manipular desta forma, ok? Agora nós vamos manipular o índice para menor que 1. Então, se o índice não deu mais do que ele deu menos que 1, como que eu consigo manipular isso aí? Olha só, o índice de liquidez corrente é de 0,50. O que é? Os 9 mil do ativo dividido pelos 18 mil do passivo, tá? O ambos circulante. O índice é considerado excessivamente baixo. Por isso, antes do fechamento do balanço, o gerente financeiro determina uma aquisição de 8 mil de estoque a prazo. Então, ou seja, eu vou colocar 8 mil no estoque e vou lançar lá em fornecedores mais 8 mil. Portanto, aumenta 8 mil em estoque e 8 mil em fornecedores. Assim, o ativo circulante fica sendo 17 mil, que é os 9 mil mais os 8, e o passivo fica com 26 mil, que é os 18 mais o 8. Então, o novo índice será aumentado para 0,65, porque eu vou dividir os 17 mil por 26 mil. Então, repare que quanto maior for a compra de estoque a prazo, maior será o índice de liquidez corrente para as empresas cuja liquidez corrente seja menor do que 1. Então, isso é o que é importante. Quando for maior do que 1, eu vou pagar o passivo. E quando for menor do que 1, eu vou comprar e lançar em fornecedores ou empréstimos a pagar, ok? Agora nós vamos entrar na liquidez seca, tá? Então, novamente, os novos pontos a serem abordados é o cálculo, a interpretação e o conceito. Então, o que é a liquidez seca? É o ativo circulante menos o estoque. Depois eu vou dividir pelo passivo circulante. Então aqui, o mesmo cálculo que o autor está usando, os 580 mil, que era do ativo circulante, menos 390 do estoque. Ah, mas aonde é que está este valor? De onde você está pegando esse valor? Se eu voltar aqui, ó, eu vou chegar nesse balanço que eu projetei para vocês aqui, tá? Então por isso que ele está aqui, para que onde nós vamos tirar. Olha para você ver, os estoques 390 e o total do ativo 580 mil, ok? Então eu consigo achar um índice de 0,56 para o ano de X4 e 0,82 para o ano de X5. Então, para cada R$1 de dívida de passivo circulante, a empresa dispõe de 0,56 de ativo circulante sem os estoques. E olha outra interpretação que ele pode falar também. Para cada R$1 de passivo circulante, a empresa dispõe de 0,82 de disponível mais duplicatas a receber. Tá? Então são essas duas colocações que o autor traz aqui. Agora vamos ver os conceitos. Olha só, nem sempre o índice de liquidez seca baixo é sinônimo de situação financeira apertada. Veja, por exemplo, o supermercado, cujo investimento de estoque é elevadíssimo e não tem duplicatas a receber, pois só se vende à vista. A grande maioria do supermercado, você vende à vista. E a pessoa pergunta dinheiro, débito, e em últimos casos que elas perguntam crédito, pode dividir? Ah, pode ir quantas vezes? 2. Então imagina, a gente fecha um balanço no final do ano e você divide em 2 vezes. E o cara comprou em novembro, então ele vai pagar dezembro, vai ficar um recebível só para janeiro. Então assim, acaba se tornando muito pequeno, tá? E nesses casos o índice pode ser baixo.
E voltamos a insistir na comparação com o índice do mesmo ramo de atividade, tá? Por meio de um índice padrão, para conceituar qualquer índice. A fim de determinarmos se um índice de liquidez seca de um supermercado é bom, precisamos comparar seu índice com o índice dos demais supermercados. Então é isso. Comparar um índice de um supermercado como empresa de ônibus não funciona. E o supermercado como agência de viação não funciona. Supermercado a gente compara com supermercado, porque nós temos quantidade de estoque, nós temos esse índice também que a gente distorce, tira os estoques, né? Tira os estoques para poder calcular e verificar se aquilo ali realmente está bom ou ruim. Por mais que a gente saiba que ele é baixo, mas a gente se depara com essa situação, né? Olha só, então os cuidados agora que nós devemos ter com a liquidez seca, ok? Observar a rotação do estoque. Então nós vamos calcular futuramente o prazo médio de rotação de estoque. Quando nós formos calcular o prazo médio de rotação de estoque, nós vamos verificar se ele tem um giro alto ou se é um giro mais longo, tá? Demora quase um ano para poder girar ou até mais de um ano, tá? A gente vê que esse estoque, se ele demora mais de um ano, ele não tem uma saída tão rápida quanto um estoque, por exemplo, de supermercado, que são produtos perecíveis, que perdem com facilidade. Então a gente fala que esse índice também, ele é conservador, tá? Por quê? Porque ele trabalha justamente com o que a empresa tem. Ele não abre a sua mente para poder converter estoques em outra coisa. Por exemplo, indústria, que pode converter matéria-prima com custo baixíssimo e vender um produto com custo mais elevado. Então ele é mais conservador. Pertinente aos banqueiros, porque os banqueiros que gostam disso, de saber quanto que a empresa ela realmente ela tem possibilidade de receber de imediato, independente de estoque. Porque quando você empresta dinheiro para uma empresa, investi tudo no meu estoque. Se não pagar, o banco vai lá e busca o estoque da pessoa, fazer o que com isso? Então não dá, tá? E também tem a obsolescência desse estoque. Se o estoque perder, a gente trabalha com produtos perecíveis, nós trabalhamos com produtos de informática, que tem alta tecnologia, e a desvalorização é muito grande, ok? Então agora nós vamos para o índice de liquidez geral, tá? Mostra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, considerando tudo que ela converterá em dinheiro a curto prazo, relacionando-se com tudo que ela já assumiu como dívida de curto e longo prazo. Então, olha como que essa fórmula trata essa situação. É o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Este realizável a longo prazo no ativo, eu coloquei aqui um trezinho aqui para que nós possamos puxar atenção ao não circulante. Mas não é o não circulante todo, não. São as contas a receber a longo prazo, os títulos a receber a longo prazo, tá? Imobilizado não entra, tá bom? E no passivo circulante, eu tenho o quê? O exigível a longo prazo. Esse exigível a longo prazo, sim, é o não circulante do passivo, tá ok? Então fique atento a isso, não esquece não. Realizável a longo prazo no ativo é os recebíveis, clientes a receber, títulos a restituir, a receber, alguma coisa assim. E no passivo, exigível a longo prazo, é o não circulante, ok? Quais são os pontos a serem abordados novamente? Cálculo, interpretação e conceito. Então vamos para o cálculo. Olha, ele pegou na liquidez do X4 geral o circulante mais o realizável a longo prazo, no passivo o circulante e o não circulante do lado passivo. Então eu consegui 1,43 para 1. Qual que é a interpretação? Para cada R$1 de dívida a curto prazo, há 1,43 de valores a receber de curto e longo prazo. No ano de X5, esse indicador foi para 1,60, tá? Então, para cada R$1 de capital de terceiros, a empresa tem 1,60 de ativo circulante e realizável a longo prazo, para poder quitar suas dívidas, tá? Então, a gente fala que, por enquanto, o indicador, ele sendo acima de 1, ele tende a ser bom. Tende que a empresa tenha capacidade para efetuar os seus pagamentos, tá ok? Vamos partir para o conceito agora. Olha, é um empobrecimento do indicador. Por quê? Se eu faço um empréstimo de longo prazo, olha, empréstimo de longo prazo, para eu poder investir no ativo imobilizado. O ativo imobilizado, como eu falei antes, ele não entra. Então eu tenho que modernizar a minha fábrica. Eu vou lá pegar 2 milhões emprestado num banco e compro equipamentos novos e coloco no imobilizado.
Como o imobilizado não aparece no indicador, a gente fala que esse indicador ele é pobre, tá? Que ele não tem muita especificidade sobre isso. Mas é um indicador, se esse indicador ele for decrescente ao longo dos anos, ele for caindo, olha para você ver. Você vê que a empresa começa a encher de dívida ao longo dos anos. E o que acontece? Essa empresa está produzindo, não está? Onde que ela está colocando esse dinheiro? Aí esse indicador é útil para que nós possamos criar uma análise, uma interpretação em cima disso, ok? Olha, contratar financiamento de longo prazo que só aparece imobilizado. E esse que é o ponto que eu falei também, né? Porque ele empobrece o indicador, tá? Ele não se torna relevante às vezes por isso. E no mais, eu deixo o meu muito obrigado a vocês e conto com vocês para a próxima aula, ok?